Abra sua Bíblia no Salmo 46, versículo 11. Salmo 46, versículo 11. O poder do Deus dos redimidos. Quero pensar com vocês sobre este tema, encerrando hoje esta série, que nós demos o nome a ela de O Refrão dos Redimidos, baseado no Salmo 46, versículo 11. Assim diz o texto: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O refrão dos redimidos, que é aqui o Salmo 46, verso 7, verso 11, o texto que a gente acabou de ler, nos trouxe até aqui. Nós aprendemos com os filhos de Corá, que são os autores deste salmo, que para nós perseverarmos para a vida eterna, nós devemos nos atentar para três coisas. Primeiro, encantar a imaginação com o poder de Deus. Por isso que o versículo diz, o Senhor dos exércitos. Segundo, nós precisamos encorajar o coração com a presença de Deus. Daí os pronomes, Ele está conosco, nosso refúgio. Em terceiro lugar, a gente tem que enxergar a compaixão de Deus através da soberana providência. Por isso os salmistas nos trazem à mente o Deus de Jacó. Sobre a providência de Deus na vida de Jacó, ou sobre o Deus de Jacó, o Deus dos redimidos, nós já aprendemos que Ele é soberano, que Ele é gracioso, que Ele é paciente. Hoje nós vamos concluir mostrando o poder do Deus dos redimidos. O poder do Deus dos redimidos. Como Deus, pela graça, transformou poderosamente a vida de Jacó. O poder do Deus dos redimidos. O nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos salvar, Ele é poderoso para nos transformar. Quando nós olhamos para o pôr do sol da vida de Jacó, ele chegando ao finalzinho, o sol se apagando na vida dele. Este pôr do sol da vida de Jacó revela o triunfo da poderosa graça de Deus. Sim, meu povo, nas cenas finais da vida do patriarca, a gente vê o Espírito Santo de Deus vitorioso, triunfante, sobre a inclinação pecaminosa do coração do homem pecador. Não só é profundamente edificante estudar de perto as últimas páginas da biografia de Jacó, como também é revelador os efeitos transformadores maravilhosos do poder de Deus na vida do patriarca e na nossa também. Abra sua Bíblia em Gênesis 45. Gênesis 45, que é aqui parte das páginas finais deste pôr do sol na vida de Jacó, e nós vamos ler de 24 a 28, Gênesis 45, de 24 a 28. Depois José se despediu de seus irmãos, e enquanto os irmãos de José partiam para ir dizer ao pai deles, Jacó, que José estava vivo, o filho amado de Jacó estava vivo. Enquanto partiam, José disse aos seus irmãos: não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Eles saíram do Egito, voltaram ao seu pai Jacó na terra de Canaã. José ainda está vivo, eles disseram a seu pai. José está vivo, ele é o governador de toda a terra do Egito. Jacó, quando ouviu, ficou atônito com a notícia, não podia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo que José lhes tinha dito, e quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou: deve ser verdade, meu filho José está vivo, preciso ir e vê-lo antes que eu morra.
Vejam que a princípio, a notícia pelos lábios dos outros filhos, a notícia de que José estava vivo, parecia boa demais para ser verdade. Jacó não conseguia acreditar, versos 25 e 26. Mas ao reforçarem a verdade a ele, e principalmente ao ver as carruagens do Egito enviadas pelo filho José, o verso 27 diz que Jacó encheu-se de ânimo, seu espírito reviveu, e ele partiu imediatamente para a viagem ao Egito, verso 28. E é bonito nós percebermos, como leremos a seguir, que a primeira coisa registrada sobre Jacó, após o início dessa viagem, rumo ao encontro do filho tão amado José, a primeira reação de Jacó foi um ato de adoração por parte deste patriarca já idoso. Em outras palavras, a mudança na vida de Jacó, a mudança provocada pelo poder de Deus agindo nele, santificando a vida dele, era gritante àquela altura da sua jornada. Jacó havia se tornado um adorador. Gênesis 46, verso 1, veja, ele havia se tornado um adorador. Em Gênesis 46, verso 2, ele havia aprendido finalmente a ouvir Deus. Vamos ler Gênesis 46. Jacó partiu para o Egito, com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Verso 2, durante a noite Deus lhe falou numa visão. Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Jacó havia aprendido a adorar a Deus. Deus agora falava com Jacó. Jacó respondia. Jacó agia, Jacó obedecia. Você não vê mais aqui na vida de Jacó barganha, maracutaia, como sempre foi no passado. O poder de Deus havia transformado Jacó. Outra mudança palpável pode ser notada na resposta de Jacó ao faraó. Jacó finalmente chega ao Egito e, dizendo ao soberano do Egito, ele dá um testemunho sobre como ele havia passado a enxergar a vida dele. Gênesis 47, a partir do verso 7. Ele resume dizendo: olha, eu aprendi a enxergar minha vida, soberano do Egito, como um peregrino de Deus. Eu sou um peregrino de Deus nesta vida e estou nesta terra para abençoar. Leia comigo Gênesis 47, de 7 a 10. Em seguida, José trouxe seu pai, Jacó, e o apresentou ao faraó. Quem era o faraó naquela época, gente? Era o maior soberano da terra. Era o todo-poderoso de todas as nações. Ele era o grande rei soberano do Egito. E lá estava José, o braço direito, o homem de confiança do faraó, e Jacó, o pai de José. Olha o que Jacó faz sobre a vida do homem mais poderoso da terra de então. E Jacó abençoou o faraó. Quantos anos o senhor tem? Perguntou o faraó. Jacó respondeu, e as palavras de Jacó aqui revelam como ele havia aprendido a enxergar a vida dele. Eu tenho andado, eu tenho peregrinado por este mundo há 130 árduos anos. Comparado à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Em outras palavras, eu tenho a impressão de que Jacó está dizendo aqui: eu sofri muito ao longo da vida, por causa dos meus próprios erros. Eu vivi pouco em relação aos meus antepassados, porque eu errei mais do que eles. E de novo diz o texto no verso 10, então Jacó abençoou o faraó novamente, antes de deixar a corte. 2 vezes ele abençoa faraó.
Por quê, gente? Porque Jacó finalmente tinha aprendido, ele estava cumprindo o chamado de Deus para Abraão, seu pai. Lá em Gênesis 12, versos 2 e 3, a gente lê Deus dizendo: farei de você, Abraão, uma grande nação, eu vou abençoar você, o abençoarei, tornarei você famoso, seu nome será grande e você será uma bênção para os outros. Eu vou abençoar os que abençoarem vocês, eu vou amaldiçoar os que amaldiçoarem vocês, porque por meio de você, Abraão, de toda a sua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E aqui nós estamos vendo o que? Deus abençoando o faraó, porque o faraó havia abençoado José. E em contrapartida, nós vemos Jacó cumprindo o chamado de Deus para os patriarcas, Jacó abençoando o rei do Egito. Quão diferente da atitude de Jacó quando Jacó encontra Labão. Você não vê aqui Jacó barganhando com Faraó, tentando fazer o Faraó dar ainda mais para José, ainda mais para ele, não. Ele agora abençoa. Jacó, pelo poder transformador de Deus, havia aprendido a adorar, Gênesis 46, 1, a ouvir Deus, Gênesis 46, 2, Jacó havia aprendido a abençoar o próximo, Gênesis 47, de 7 a 10, e também, pasmem, Jacó havia aprendido a viver pela fé. Gênesis 47, 29 a 31, olha Jacó andando pela fé. Quando se aproximava a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: peço que me faça um favor, coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure que mostrará sua bondade e lealdade a mim, atendendo a este último desejo: não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, leve meu corpo para fora do Egito. Sepulte-me com meus antepassados. José prometeu: farei como o Senhor me pede. Jure que o fará, insistiu. José fez o juramento. E Jacó se curvou humildemente à cabeceira de sua cama. Isso aqui é incrível, gente. É incrível porque mais uma vez a gente vê evidências da mudança na vida de Jacó. O pedido feito a José para que o filho não sepultasse ele no Egito, mas lá em Canaã, esse pedido carrega consigo muito mais do que aparece aqui na superfície. Sabe por quê? Porque Deus tinha prometido, muitos anos antes, dar a Jacó e dar à descendência de Jacó a terra de Canaã. E agora Jacó estava abraçando a promessa, mas como assim? Com efeito, Jacó nunca havia possuído a terra. Lá, quando ele estava em Canaã, ele tinha apenas alguns pedaços, algumas pequenas partes da terra. E agora, Jacó estava aqui, numa terra estranha, Egito, morrendo numa terra estranha. Então, parece que aos olhos de Jacó, ele não estava vendo o cumprimento da promessa: eu te darei a terra. Como? Eu não tive a terra toda, meu filho agora é o grandão aqui do lado do faraó no Egito, eu estou morrendo em terra estranha, eu não estou vendo o cumprimento da promessa de Deus. No entanto, apesar de Jacó não estar vendo com seus olhos o cumprimento da promessa de Deus, o patriarca aprendeu que a palavra de Deus é verdadeira. E a fé de Jacó passou a aguardar a ressurreição para o cumprimento da promessa na sua descendência. E o que a gente vê é que esse pecado assombroso de Jacó, que sempre tinha sido a incredulidade, havia finalmente deixado de lado, e a fé estava triunfando na vida dele pelo poder de Deus. Quando ele pede: não me sepulte aqui, me sepulte com os meus antepassados, lá na minha terra, ele estava dizendo: eu creio que Deus ainda nos dará aquela terra. É fé.
Jacó andava por fé agora e não pelo que via. Tudo isso, gente, é confirmado pelas palavras do verso 31, que a gente acabou de ler. Jacó se curvou humildemente à cabeceira de sua cama. A versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, traduz assim: Israel se curvou em adoração, apoiado em seu bordão. Quando ele se apoia, ou apoia a cabeça, seja na cabeceira da cama, seja sobre o cajado ou o bordão dele, ele faz isso não porque ele estava cansado, quase caindo, não, ele se curva em adoração, ele pede: prometa-me, você vai me enterrar no meio dos meus antepassados. E então ele se curva adorando, dizendo: Deus, eu não estou vendo o cumprimento, mas eu creio na sua palavra. Fé. Jacó havia aprendido a andar pela fé. Lá em Hebreus 11, 21, abra lá para você ver, em Hebreus 11, 21, o autor de Hebreus diz assim: pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Fé. O relato desse texto de Hebreus é encontrado em Gênesis 48. Em Gênesis 48, a gente lê como Deus estava agora entranhado em todos os pensamentos de Jacó. Deus agora é o que tomava conta da cabeça de Jacó. E como as promessas de Deus estavam permanentes no coração daquele patriarca. Por exemplo, Jacó conta a José como Deus lhe apareceu lá em Luz, ou em Betel, e como Deus prometeu dar a ele e aos seus descendentes a terra de Canaã, como possessão eterna. Jacó diz isso em Gênesis 48, de 3 a 4. Jacó falou de Deus como aquele, olha só, leia, eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis 48 e veja. Sabe quem foi a primeira pessoa que disse assim na Bíblia: o Senhor é o meu pastor? Sabe quem foi? Não foi Davi, foi Jacó. Olha o que diz, Gênesis 48, de 15 a 16. Jacó tinha nesse mesmo capítulo de Gênesis 48 dito, ao seu filho, como Deus havia aparecido para ele, como Deus havia prometido a terra a ele, aos descendentes, etc. E aí Jacó falou de Deus como aquele que, abre aspas, tem sido meu pastor toda a minha vida, até o dia de hoje. Gente, Jacó é o meu patriarca preferido. Ele aprendeu que Deus é o pastor dele, é aquele pastor que quando a ovelha está fazendo errado, vai lá e traz de volta. Ela insiste em fazer errado, Deus vai lá e literalmente faz o que com a ovelhinha? Quebra a perninha dela. Você se lembra de Jacó em Peniel? Val de Jaboque? O que Deus fez com a perninha daquela ovelha desgarrada, que insistia em se desgarrar? Toca na coxa dela e ele manca para sempre, e ele anda com um cajado, mancando, e se lembrando sempre: o meu pastor, o pastor que me ama, o pastor da minha vida, quebrou minha perninha, para eu aprender a andar no meio das ovelhas, dentro do aprisco. Coisa linda de se ver na vida desse homem. Um homem humilde que virou para o filho dele, José, e falou: filho, sabe o que eu aprendi com Deus ao longo desses anos todos? Ele tem sido meu pastor toda a minha vida, até o dia de hoje. Foi Ele que me resgatou de todo o mal, diz o texto. Todo o mal, Deus me resgatou inclusive de mim mesmo. Deus me resgatou inclusive do mal do meu próprio coração. Esse homem estava mudado. O poder de Deus o havia transformado. A seguir, colocando de lado, agora nós vamos partir para o momento em que Jacó vai abençoar os filhos de José.
colocando de lado as inclinações da carne, colocando de lado a vontade do homem, o próprio desejo de José, quando Jacó se curva, Jacó se rende à vontade de Deus, e pela fé, ele abençoa os filhos de José. Só que Gênesis 48, 20 nos diz que Jacó colocou Efraim na frente de Manassés, o mais novo na frente do mais velho, obedecendo o que Deus queria que fosse. Ato contínuo, depois de abençoar os filhos de José, Jacó se voltou para o pai deles, Jacó se volta a José, e olha o que ele diz, Gênesis 48, 21, morrerei em breve. Gente, olha o que um pai deve dizer a um filho, antes de seus últimos suspiros, e enfim a morte, morrerei em breve, mas Deus estará com vocês, e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Como que ele tinha certeza disso? Que improbabilidade era essa, já que José era o grandão, ou seja, não tinha nada aos olhos de Jacó que faziam Jacó ter essa certeza. A única certeza que Jacó tinha era a palavra de Deus que dizia: eu lhes darei a terra por herança. É o pai que vira para o filho e fala: filho, mesmo diante dos improváveis, eu estou partindo, eu estou morrendo, mas o Deus que começou a boa obra na sua vida vai completar e vai levar você para o céu. Quão improvável era tudo aquilo, meu Deus. José estava agora completamente firmado, estabelecido no Egito. Jacó não estava mais andando de acordo com o que via, mas pela fé. Firme agora era a confiança de Jacó, a fé de Jacó era inabalável. Jacó, gente, finalmente havia se agarrado às promessas de Deus, de que a descendência herdaria Canaã. Jacó começou a falar com o coração cheio de uma tranquila segurança. Por quê? Porque o poder do Deus de Jacó o havia transformado. A última cena na vida de Jacó, Gênesis 49. A última cena é um clímax belíssimo e demonstra outro aspecto do poder de Deus. Porque veja, Gênesis 49, a família inteira está reunida em cima do patriarca moribundo, quase morrendo. E um a um, o patriarca vai abençoando. Essa cena é linda, porque nos mostra um Jacó transformado. Como assim? Durante a vida dele anterior, Jacó sempre esteve ocupado consigo mesmo e com seu filhinho preferido José. Mas no final da vida dele, Jacó está ocupado com todos os outros. Não é mais só ele e não é mais só o filhinho preferido dele. Nos dias passados, Jacó se preocupava principalmente com o planejamento de como garantir as coisas presentes, como garantir seus bens, como garantir o gado, como garantir as esposas. Agora não, ele pensava em nada além de coisas futuras, coisas gloriosas, coisas eternas. Olha os versos 1 e 2 de Gênesis 49. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos. No outro tempo, ele teria chamado só José. Todos os seus filhos, e lhes disse: reúnam-se ao meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. Coisa linda. O foco são os outros, e o que Deus tem para os outros. Uma palavra do patriarca aqui em Gênesis 49, 18, é profundamente instrutiva para nós, provando-nos como esse homem havia mudado. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, diz assim o texto, Gênesis 49, 18. Olha no que Jacó havia aprendido a esperar. Olha o que ele diz, Gênesis 49, 18.
tua salvação espero, ó Senhor. Isso para mim é formidável, é demonstração prática do poder de Deus que muda as pessoas. Por quê? Porque nós vimos no início da vida de Jacó, que para ele, para a mãe dele, esperar era algo bastante estranho à natureza dele. Jacó nunca soube esperar. Em vez de esperar que Deus garantisse a ele a primogenitura, o direito de primogenitura, ele procurou obter isso por si mesmo. O que ele fez? Garantiu, trapaceou, mentiu, enganou. Por quê? Porque ele não conseguia esperar. Ele era incrédulo, ele não tinha fé em Deus que pode fazer acontecer os desejos de Deus. Mas agora, a lição mais difícil da vida de Jacó ele havia aprendido: esperar em Deus. E vamos ser honestos, essa é a lição mais difícil para mim e para você. Saber esperar em Deus, o tempo de Deus, a maneira de Deus, a hora de Deus. Graça e paciência de Deus ensinaram Jacó a esperar, a viver pela fé. E olha o que Jacó esperava: eu espero a tua salvação. O poder de Deus havia transformado Jacó. Como se lê lá em Provérbios 4:18, a vereda dos justos é como a luz do alvorecer que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Ou seja, o poder de Deus havia com graça e paciência transformado Jacó, o escolhido de Deus. A essa altura da vida, gente, da vida de Jacó, Paulo certamente poderia dizer: e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Jacó é prova disso. Deus escolheu Jacó, Deus derramou graça sobre a vida de Jacó, Deus foi paciente com Jacó, e Deus poderosamente transformou um homem incrédulo em alguém que no final da vida, sendo uma de suas últimas palavras: agora espero a tua salvação, ó Senhor. Gente, isso para nós é uma lição tremenda, já falamos disso. Aquele filho que você acha que não tem mudança, aquele cônjuge, seus pais, seu amigo, seu parente. Deus tomou Jacó como aquele através de quem Deus poderia melhor demonstrar graça, melhor demonstrar paciência, melhor demonstrar poder. Deus ama salvar e transformar os improváveis. O que seria mais adequado para a demonstração da graça de Deus, da paciência de Deus, do poder de Deus, do que escolher o principal dos pecadores, Jacó, salvá-lo, santificá-lo? Quem você acha que Deus pegaria para exibir o poder dele? Senão aquelas pessoas que por natureza são as mais intratáveis. Aqueles que eu e você odiaríamos sequer chegar perto, todos nós certamente preferiríamos ser amigo de Esaú. Mas Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Esse é o Deus de Jacó. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus de Jacó é o Deus da soberana eleição, o Deus da graça incomparável, o Deus da paciência infinita, o Deus do poder transformador. É esse o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles de nós, gente, que já passaram da morte para a vida, já provaram algo dessa sua incomparável graça, dessa sua infinita paciência. Se for esse o seu caso, minha oração é que você possa experimentar cada vez mais do poder transformador da força que vem a nós pelo Espírito de Cristo. Deus pode transformar você, você não pode parar de lutar.
Talvez você esteja aqui já desanimado, cansado, desistindo. Pastor, eu já lutei, eu já fiz de tudo. Eu não consigo abrir mão desses pecados que me escravizam. Eu não consigo mudar, eu não consigo ser diferente. Eu estou para desistir. Por que que Deus me fez assim? Lembre-se do Deus de Jacó. Ele te ama, Ele derrama graça na sua vida, Ele usa de paciência com você, e o poder dEle é o bastante para transformar você num homem totalmente improvável, numa mulher totalmente irrecuperável aos olhos dos homens, e fazer de você alguém que no fim da sua vida vai parar de olhar só para si e olhar para os outros, vai parar de esperar só nos bens e nas coisas que ganha e nos prazeres passageiros da vida, e dizer: só numa coisa eu espero, a tua salvação. Essa é a visão de Deus, do Deus de Jacó, que transforma a forma de nós nos relacionarmos com Deus e uns com os outros. Quer ver uma coisa? O Deus de Jacó, como dissemos, é o Deus da eleição, da graça, da paciência e do poder. Eleição, graça, paciência e poder do Espírito de Cristo dispensados a nós, Deus, por meio de Deus Pai, ensina para nós que a vida é para ser vivida pela fé no Filho de Deus, Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo nesse corpo, eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim e ressuscitou. Quando você entende que Deus soberanamente elege, que Deus graciosamente age na nossa vida, pacientemente nos conduz e poderosamente nos transforma, você entende que a vida cristã não se trata de performance, de obras, mas de graça soberana. Não se trata de força de vontade ou autorrealização, mas do poder de Deus. Não se trata de ver tudo resolvido num passe de mágica, mas de se caminhar contando com a paciência de Deus. Não se trata de fazer por merecer ou barganhar, mas é Deus quem escolhe e derrama graça, paciência e poder na nossa vida, e tudo isso Deus fez em nós e por nós na pessoa de Cristo. O Deus de Jacó nos aponta para Cristo. Por quê? Porque em Cristo Deus nos escolheu para a salvação. Cristo é a expressão maior da graça de Deus derramada a nós. Cristo é o poder de Deus para a salvação. Em Cristo nós desfrutamos de bondade, tolerância e paciência de Deus. Cristo é tudo. Cristo é o nosso refúgio. E a única coisa que me resta te dizer nessa manhã é: arrependa-se do seu pecado e creia em Cristo para a sua salvação, refugie-se nele. E diga como salmista, memorize esse refrão dos redimidos, cantarole esse refrão para a sua alma: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Cristo é o seu refúgio. Faça isso, memorize isso. O Senhor dos exércitos, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está comigo, Ele está conosco. O Deus de Jesus Cristo é o meu refúgio. Se você entender isso, se você se entregar a Deus com fé nesse sentido, você vai se surpreender em descobrir que dia a dia o poder de Deus vai transformando você cada vez mais à imagem de Jesus Cristo. Lembra do que eu comecei falando antes de iniciar o sermão? Das responsabilidades que como membro de igreja nós temos que assumir. Você não vai conseguir fazer isso na sua força de vontade, e nós não vamos conseguir os outros fazerem isso em força de vontade. O que eu e você precisamos fazer como igreja é orar, é clamar. Deus, o mesmo Deus
que escolheu Jacó, derramou graça sobre Jacó, foi paciente com Jacó e poderosamente transformou Jacó. Deus, faça assim com a nossa igreja. Faça assim com os seus. Comece pela minha vida. Deus, me transforme meus desejos, minhas prioridades. Tira de mim esse sentimento de querer viver só para mim, no meu conforto, e quando sobra algo eu dou para Deus ou reparto. Meu povo, viva acima da mediocridade. Quando cantamos, contigo voarei nas asas do Espírito, imagine-se Deus, pelo poder do Espírito, elevando você a uma vida acima da mediocridade cristã, onde as pessoas pensam que ser crente é vir à igreja, ouvir alguma coisa motivadora, sair daqui, ganhar mais dinheiro e investir em mim mesmo, nas minhas férias, nas minhas viagens, na próxima roupa, no próximo sapato, no próximo carro, na prestação da casa que eu tanto sonho. A prioridade de vida não é isso. Na tua salvação eu espero, ó Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quanta gente se matando, vocês têm ouvido quanto suicídio tem havido em Goiânia? Ontem outro, uma moça de 28 anos, filha de um casal de médicos, morava no prédio da minha cunhada, pulou do terraço, da cobertura, se arrebentou. Os pais amicíssimos da Maria José, membro aqui da igreja. Outro dia, no prédio da Renara, médica ginecologista. O que está acontecendo com esse mundo, meu povo? Cada vez mais as pessoas centradas em si mesmas, nas suas coisinhas, no botox, no silicone, no corpo bonito, na marquinha de bronzeado, nas férias, cada vez mais focados em si mesmo, na casa limpinha, na televisão de 92 polegadas, nos 232 canais por assinatura, na Netflix, cada vez mais o mundo centrado, fazendo a gente se centrar na gente mesmo. Filhos desesperados para passar no vestibular logo, para sair logo do sufoco de cursinho, para começar a ganhar dinheiro e aí viver. Meu povo, essa não é a razão de viver, meu povo, isso é escravidão. Vivendo assim, como eu estou tentando descrever, é viver como Jacó viveu. Esse tipo de vida é morte, é destruição. Pastores, semana passada, outro pastor se suicidando, cada vez mais essa loucura. Gente, eu não quero ser simplista, eu sei que há coisas muito mais delicadas e profundas, inclusive médicas às vezes, mas em última instância o coração é quem diz sim ou não. E um coração que só se volta para si mesmo, se mata. Seja como Jacó, quando ele de fato provou da graça de Deus, da paciência de Deus e aprendeu a desfrutar do poder de Deus, cada vez mais foi tirando os olhos dele mesmo. Cada mês foi tirando os olhos daquele filhinho preferido, Josézinho. Zezinho, meu filhinho. Pôs os olhos em todos. Abriu a mão para abençoar o faraó e não para tomar de faraó como tomou de Labão. Abra as mãos para abençoar, encontre alguém essa semana para você abençoar, ofertar para ele. Eu não tenho dinheiro, pastor, não tem problema, faz algum sacrifício. Jovens, eu disse isso aqui sexta-feira, deixa de comer no Burger King uma vez no mês e pague para alguém que nunca comeu. Como nós precisamos ser assim. Gente que encontra o prazer em dar, é melhor dar do que receber. Gente que encontra prazer em vir à casa de Deus, aprender, ouvir, crescer e derramar isso na vida dos outros, fazer discípulos.
Todo sábado, 10 horas da manhã, eu comecei a fazer caminhada aqui no Vaca Brava, e alguns jovens têm ido se encontrar comigo, e a gente conversa, a gente se relaciona, a gente fala de Jesus, para com um na rua, para com outro. Sábado passado, o homem vendendo coco, filho de 15 anos, já tinha vendido metade da casa para comprar crack. Falei de Jesus para o Senhor, orei com ele. Um senhor negro, trabalhador, lágrimas escorrendo. Aí você vai andar na lagoa, você não está nem aí, não olha para ninguém, mete um fone no seu ouvido, vai queimar suas calorias, pensando só em você, só em você, só em você. Olha no olho do homem do coco, olha no olho da menina do caixa, do mercado, o frentista do posto, o garçom da churrascaria. Olha no olho dessas pessoas, tenta enxergar a dor delas, sinta compaixão por elas. O Deus de Jacó pode ser que esteja querendo salvá-la, e pode ser que você seja esse grande instrumento, mas olha, se você não estiver nesse processo de mudança, de santificação, você nunca vai conseguir olhar para os outros como alguém que precisa de graça. Você vai olhar para os outros como alguém que está lá para te servir, para te prestar um bom serviço, e quando não te presta um bom serviço, você reclama, você chama o gerente, você briga, você fala um monte, mas não reconhece que o que pode ter ali no fundo daquele coração é dor sobre dor. Ô meu povo, vamos ser diferentes. Vamos cumprimentar o zelador, o porteiro do prédio, gastar um tempinho com ele. Não é mandar só a sobra da pamonha. Estou mandando, sobrou uma pamonha aqui, e você manda o resto frio lá para o porteiro lá embaixo. Sobrou uma pizza aqui. Que tal um dia você pedir um abrotinho, entregar para ele quentinha? E não só a sobra que esfriou na sua mesa. Vamos tirar os olhos da gente. Vamos colocar os olhos em Cristo. E vamos dizer: Senhor, o Senhor me amou em Cristo, eu quero ser igual a Cristo, eu não quero viver para mim mesmo, eu quero considerar o outro superior a mim mesmo, eu não quero ter a vida como a de Jacó, eu não quero viver trapaceando para garantir meus desejos, eu não quero viver mentindo, eu não quero viver enganando, eu não quero viver fazendo maracutaia, eu não quero viver olhando para o outro como se o outro tivesse o dever de me afirmar. Não, eu quero esperar na tua salvação. E enquanto aqui eu viver, eu quero cooperar para que outros desfrutem da alegria de Jesus. Feche os seus olhos. Ore comigo agora. Meu povo, para nós essa vida é impossível se não for pelo poder do Deus de Jacó. A gente chega na igreja, das primeiras coisas que a gente começa a ouvir, um reclama de cá, outro reclama de lá, o outro chega com palavra para abençoar. Você chega no trabalho, aí você já começa, e cara ruim, o dia já começou quente, não chove, está seco, entra no motor, sabe? Saia com o coração, fala: Deus, eu não quero sair mais de casa com o coração seco, e espalhar ainda mais secura. Eu quero sair de casa com o coração cheio de Jesus e derramar Jesus nos outros. O Senhor mudou Jacó, muda a minha vida. Faça essa oração. O Senhor fez Jacó deixar de ser alguém que pensava só nele, só nas coisinhas dele. Muda meu coração. Ora aí agora, fala: Deus, eu não consigo, para mim é impossível, eu sei que para o meu filho, para minha filha, para o meu marido, para minha esposa, para os meus pais, é impossível. Fala aí: Deus, eu sei, mas o Senhor pode, faz, muda meus desejos, muda minhas vontades. Deus querido, faça-nos esperar na Tua salvação, meu Pai. A mesma graça, a mesma paciência, o mesmo poder derramado sobre Jacó, eu te peço, derrame sobre mim e sobre cada membro desta igreja. Que possamos
memorizar e cantarolar: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ó Senhor Jesus, obrigado. Ó Deus Espírito Santo, faça-nos enxergar tudo isso em Jesus. Em Jesus o Pai nos escolheu. Em Jesus o Pai derramou graça sobre nós. Jesus é o poder de Deus para nossa salvação e transformação. Ó Espírito Santo de Deus, faça-nos ver assim quem somos e o que temos em Jesus. E ajuda-nos a repartir isso para a glória de Deus Pai. No nome de Jesus oramos. Amém. Deus te abençoe, meu povo. Até a noite para a nossa ceia e nossa reflexão. Deus te dê paz. Obrigado.